Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Saúde. Hoje eu estou aqui com meu colega Marcos e a gente vai bater um papo sobre planejamento de parto, gestação e pré-natal com a enfermeira e obstetra Eliana Vidias. Eliana, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre você, como que você entrou no mundo da enfermagem, como que você decidiu fazer obstetrícia. Ok, é um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês. Como eu entrei na enfermagem, a gente diz na enfermagem, acho que vocês já ouviram isso, que ou a gente escolhe a enfermagem ou a enfermagem escolhe a gente, né? E eu acho que a enfermagem me escolheu, porque eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida depois que eu acabasse o segundo grau. E aí eu resolvi, por um comentário de uma pessoa da família, a enfermagem é uma boa área. Sim. Fui lá e me inscrevi para enfermagem, acabei passando e no primeiro contato, no primeiro período da universidade eu me apaixonei, eu vi que era isso que eu queria, que era, né, trabalhar com cuidado, trabalhar com as pessoas que estavam precisando de alguma coisa e eu me senti capaz de auxiliar, assim, a partir do momento que a graduação foi correndo, né, e que o meu conhecimento na área foi crescendo, aprimorando, digamos assim. E a obstetrícia também, o despertar foi na universidade. Eu percebia que era algo que eu tinha facilidade, que me atraía, e nos estágios, né, eu conseguia, enfim, eu lembro sempre de uma colega que ela conseguia auscultar muito bem, fazer a ausculta pulmonar, e eu auscultava o pulmão, mas eu achava assim, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Será que é isso? Em compensação, quando eu examinava uma mulher, eu conseguia definir logo né, a mudança, a alteração do colo uterino, a mudança do volume abdominal, definir logo se era uma gravidez ou não. E aí só foi crescendo. Depois veio a especialização, veio, né, a entrada. Primeiro veio uma empresa que trabalhava também com preparo de mulheres para o parto, depois veio o trabalho na maternidade, veio a especialização, o mestrado na mesma área, né, já voltado daí para o aleitamento materno. E é isso. Certo. E sempre apaixonada por isso. E essa paixão é importante sempre, né? Com certeza ela vai fazer diferença no dia a dia, né? Como é que você vê a importância do enfermeiro nesse papel do cuidado da mãe, do gestar? O que você pontua que é o papel principal do enfermeiro? Olha, o papel do enfermeiro é extremamente importante, porque o enfermeiro, como nas outras áreas, nesta também, o enfermeiro é aquela pessoa aquele profissional de saúde que está próximo da mulher, né? Que está a enfermagem, né? A gente sabe que a enfermagem é o profissional de saúde que está 24 horas cuidando do paciente, e na obstetrícia também, né? Na parte hospitalar e também na saúde coletiva, né? Na atenção primária, também o enfermeiro, ele está próximo, ele faz a consulta, ele ouve a mulher, ele orienta a mulher, né? Então, ele se envolve com outras questões além da gravidez em si. Então, eu recebia, quando eu trabalhava no hospital, eu recebia às vezes mulheres na emergência, gestantes, que diziam assim: o meu enfermeiro lá da unidade básica tal. Então, elas se referiam ao meu enfermeiro, à minha enfermeira. Então, aquilo elas falavam com orgulho e traduzia o cuidado, a atenção que aquele profissional dava para elas lá no momento do pré-natal, né? Então, extremamente importante. Sim. Certo, legal. E aqui puxando agora para o plano de parto. O que é de fato um plano de parto? Um plano de parto é o desejo da mulher colocado no papel. Seria uma declaração, uma antecipação de vontade de como ela quer ser atendida durante o parto. E o plano de parto, ele traz algumas questões, assim, importantes, cruciais, né? Que são até muito, muito, muito debatidas e por muitas vezes, por alguns grupos de profissionais questionadas, como o uso de ocitocina ou não durante o trabalho de parto, né? A ocitocina, que é um hormônio sintético administrado para aumentar as contrações, mas que tem também muitos efeitos, às vezes, que podem se tornar efeitos maléficos para o recém-nascido, né? Para
A gente diz que sempre que a gente faz uma intervenção nesse processo que deveria ser um processo natural, essa intervenção pode gerar outras intervenções, né? E a ocitocina é meio isso, ao mesmo tempo que ela pode ajudar, ela pode também desencadear outras coisas, e esse parto que seria, né, deveria ser um processo natural, encaminhar para um parto vaginal, às vezes acaba sendo encaminhado por uma cesariana, por uma bradicardia fetal, alguma coisa assim. Então, a ocitocina é um dos pontos, né? As posições durante o trabalho de parto, o corte do cordão, né? A prorrogação do corte do cordão do recém-nascido é um outro ponto. Então, são coisas que a mulher vai definir durante a gestação com quem está acompanhando ela, ou seja, com esse enfermeiro que está realizando o pré-natal, com o médico que está realizando o pré-natal. Hoje a gente tem a presença das doulas também, né? Dos grupos que trabalham com parto fora de instituição hospitalar, das doulas. Então, são profissionais e pessoas que vão estar auxiliando a mulher nessa construção desse plano, do que ela deseja para o seu atendimento ao parto, né? Para o seu cuidado durante o parto. Sim. Dando continuidade agora ainda um pouco sobre planejamento de parto, mas também falando ali sobre o pré-natal, que é tão importante, né? Por que é tão importante que as gestantes conheçam e planejem o próprio parto? É importante porque, primeiro porque ela vai, eu acredito que ela vai refletir sobre o parto. E essa reflexão, ela vai ser uma reflexão baseada em informações com evidências científicas e não em achismo e não em coisas que as pessoas falam por aí, que a população acredita ou dissemina, né? E a gente, né, acho que é de conhecimento geral de que, às vezes, a população dissemina aquela informação ruim, né, uma experiência ruim que ela teve num determinado atendimento, e isso para aquela mulher que está gestando não é uma boa informação, né? Então, a construção do plano de parto e a reflexão sobre tudo isso, sobre o que ela quer, o que ela deseja, deve ser né, deve ser com base em informações reais, concretas, que têm evidência científica que embasam, né? Então, por isso é a importância. E no momento do parto, o momento do parto ele não é um momento adequado para se tomar decisões, né? Podem surgir algumas coisas que realmente vão ter que ser tomadas no momento, né? Pela mulher, mas a mulher, ela está numa condição mais... uma condição diferente, ela está mais susceptível, mais sensível, isso. Então, se ela antecipou essa vontade, se ela fez essa declaração de vontade anteriormente, os profissionais já vão ter ideia de do que aquela mulher quer, o que ela deseja. Mesmo que, às vezes, o desejo dela, exista uma necessidade de modificar aquele desejo, mas esses profissionais, eles vão ter um embasamento para ser mais delicado, mais carinhoso, mais atencioso com essa mulher, informar de uma boa forma, né, essa modificação por algum motivo, se for indicado e se houver necessidade. Sim. Certo. E dentre os direitos da gestante, durante o trabalho de parto e nascimento, quais são os principais que você pontuaria para a gente? Eu pontuaria o direito acompanhante, né? O direito acompanhante, que é um direito importantíssimo e que eu vivenciei o bem que a presença do acompanhante faz para uma gestante em trabalho de parto. Então, a presença do acompanhante em todos os momentos, na gestação, no pré-natal, durante o trabalho de parto, no pós-parto, durante o parto, durante a cesariana, né? É uma coisa que eu percebi, não só passei a permitir, a autorizar, a conviver com o acompanhante depois da legislação né, que trouxe a questão do acompanhante, da lei do acompanhante, mas sim muito antes, porque a gente percebia as mulheres
abandonadas, sozinhas, solitárias. O trabalho de parto era uma situação desesperadora para algumas mulheres. E a partir do momento que a gente começou a introduzir o acompanhante no serviço que eu trabalhava, a gente percebeu que o trabalho de parto começou a ser tranquilo, gostoso, um ambiente agradável, calmo. Eu sempre digo que a gente, em alguns, né, nos anos que não existia acompanhante na instituição, quando queria entrar com alguém externo dentro do centro obstétrico, a gente tinha que apertar a campainha, conversar com os profissionais que estavam lá e perguntar: a gente pode entrar com alguém no centro obstétrico agora? Daí, agora não pode, porque tem uma gestante gritando, porque tem a outra, né, desesperada em final do trabalho de parto. E hoje a gente entra a qualquer momento. Certo. Né? Então, não que é uma entrada livre, mas a qualquer momento que você chegar, olha, eu vim visitar, eu vim trazer tal pessoa para conhecer tal coisa, pode entrar. Não tem que verificar se o setor está calmo, porque hoje as gestantes, elas podem exacerbar, gritar, se elas tiverem vontade, sim, até devem, mas são poucas as que sentem necessidade disso. A maioria consegue levar um trabalho de parto tranquilo, né? Se o ambiente for favorável e se o acompanhante estiver presente. Certo. Sim. Só para deixar claro, mais uma pergunta para continuar esse assunto. Para deixar claro para todos, esse acompanhante não necessariamente precisa ser o pai, né? A gente precisa talvez trazer mais clareza nisso, né? Não. O acompanhante não precisa ser necessariamente o pai, né? O acompanhante não precisa ser necessariamente o pai. O acompanhante é uma pessoa de escolha da gestante, da parturiente. Então, ela vai escolher quem ela quer. Às vezes, ela escolhe o pai da criança, que está presente, nem sempre está presente também. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe dela, às vezes é a sogra, às vezes é uma irmã, um irmão, um amigo, né? Eu já tive a oportunidade de ter um amigo como acompanhante. E assim, é o acompanhante de escolha dela. E quando não existe um acompanhante, não tem um acompanhante presente, às vezes a mulher está sozinha, em alguns locais, algumas instituições, ela tem a oportunidade também de ter uma doula voluntária, uma doula comunitária, se a instituição tivesse serviço para acompanhá-la. Mesmo sendo uma pessoa desconhecida, é melhor do que não ter ninguém. Sim. E como que o acompanhante pode ajudar tanto no pré-natal e ali no momento do parto? Sim, o acompanhante ajuda em todos os momentos, porque é importante que o acompanhante não seja simplesmente uma pessoa que está ao lado, que está junto, que está acompanhando a mulher no pré-natal, mas sim que ele participe, né? E aí vem mais uma vez o papel do enfermeiro, que a gente estava falando lá no início, de inserir esse acompanhante no cuidado. Então, lá no pré-natal, ele vai fazer a consulta do casal, né? Das pessoas que vieram ao pré-natal, não só da gestante. Essa pessoa que acompanha o pré-natal vai ser alguém que vai estar junto, que vai dar apoio, que vai ter, né, o conhecimento também do que foi falado no pré-natal, do que foi informado, para apoiar a gestante em casa. E durante o parto também, da mesma forma, quando a gente insere o acompanhante no cuidado, ele passa a formar um vínculo também, a fortalecer o vínculo dele com a mulher e também a formar um vínculo mais adequado e mais precoce com o recém-nascido. Então, o acompanhante é sempre muito bem-vindo e importante nesse processo. Continuando aí com o acompanhante, né? O que ele pode escolher pela mãe que está ali no momento que às vezes não consegue responder? O que ele pode fazer durante o parto? Olha, várias coisas, porque ele é uma pessoa de confiança, né? Então, sim, ele é também, assim como a gente tem o plano de parto, o acompanhante é a outra garantia, digamos assim, de que vai responder baseado naquilo que a mulher deseja, naquilo que eles desejam, que essa família deseja para o nascimento do seu filho, né? Então, eu diria que tudo. A partir do momento que a mulher não consiga responder, o acompanhante é a pessoa que está, né,
que é adequada para dar essa resposta. Sim, porque às vezes ela está num momento tão sensível, né? E aí o acompanhante que vai trazer talvez aquele momento ali de acolhimento, já conhecendo a mãe, conhecendo todo o processo, né? Sim. Eu acredito que essa pessoa traga mais segurança para ela durante o processo ali de nascimento. Eu acho que é muito importante. Sim. E assim, falando dos cuidados, né? Se eu puder me alongar um pouquinho mais, assim, o acompanhante, o que seria essa inserção de cuidado, né? Após o nascimento, é os cuidados com o bebê, mas é aquele auxílio, aquele apoio, a massagem que às vezes o profissional ali tem, né, mais gestantes para atender naquele momento. O acompanhante ele pode ser inserido na massagem, no acompanhamento no banho, na imersão em água quando possível, né? No cuidado com a intimidade também, né? De proteger essa mulher. O acompanhante ele acaba auxiliando os profissionais a proteger, a fechar a porta, se for uma cortina, fechar a cortina, a puxar o lençol, principalmente se essa mulher se importar com essa exposição, né? Algumas se importam mais, outras menos. E também, assim, o trabalho de parto ele vai acontecer de uma boa forma se tiver intimidade, se tiver um ambiente tranquilo, se essa mulher puder fazer com que a parte mais primitiva do cérebro dela entre nesse processo e consiga agir para liberar ocitocina, para, né, fazer com que o corpo dela receba os hormônios que vão atuar ali nas contrações, enfim, que produza, né, e seja distribuído. Então, se não houver um ambiente adequado, o trabalho de parto, ele pode ficar comprometido, né? Então, sim, a importância do acompanhante é essencial para trazer essa intimidade, esse apoio, essa garantia de que se a mulher está num ambiente diferente, ao menos ela tem alguém de confiança, né? Para apoiá-la. Apoiá-la naquele momento. Né? O hospital pode ignorar o meu plano de parto? Olha, essa pergunta é difícil. Ignorar exatamente, ele não pode, né? O plano de parto, não é que ele não pode, não tem uma lei que diga, olha, você vai ser punido, você vai ser enquadrado nessa lei porque você ignorou o plano de parto. Mas existe uma recomendação, né? Uma recomendação que o início dessas recomendações da Organização Mundial de Saúde já são de 96, se não me engano, dos anos 90, em relação às práticas, as boas práticas no parto, e essas recomendações incluem a construção e a existência do plano de parto. Então, o plano de parto, ele é uma recomendação, é uma boa prática, deve ser incentivada, né? Porém, a gente tem, como tudo, a gente tem a recomendação, mas tem aquilo que acontece na realidade, na prática. E quem está lá na prática, às vezes, não acompanha o mesmo tempo da recomendação. Então, a recomendação existe e os profissionais estão sendo, aos poucos, conscientizados de que o plano de parto é uma boa prática, é importante que ele respeite o plano de parto. Sim. Mas a gente ainda encontra em alguns locais dificuldade em relação a isso. Sim. Sim. Ainda sobre o plano de parto, às vezes a gente planeja também, mas na hora tudo sai diferente, né? Uhum. Então, às vezes aquela gestante, ela quer fazer um parto natural, mas no momento ali precisa ser optado pela cesárea, né? Então, falando um pouco sobre isso, sobre as complicações que podem levar a uma cesárea, assim, falando sobre a prática, né? O que você mais vivenciava, assim, as situações que levavam de um parto normal para cesárea? Olha, eu não tenho isso em estudo em porcentagem, mas eu acredito que é a bradicardia fetal. Uhum. É, né? Uma das complicações. A bradicardia fetal. A desproporção cefalopélvica é uma indicação, inclusive, é quando o bebê não progride mais no canal de parto, né? O trabalho de parto, digamos que estabiliza, porque não tem essa progressão. Mas eu acho que o que
a ocorrência maior, acho que era de bradicardia, que pode acompanhar uma desproporção, que pode acompanhar o uso de ocitocina, pode acompanhar outras coisas, mas eu acho que eu diria a bradicardia. Às vezes, né, uma hemorragia mais aumentada, um descolamento de placenta, ou situações emergenciais, né, de descolamento, de prolapso de cordão, algumas outras coisas, mas eu acho que a bradicardia supera. Hipertensão também é uma outra coisa, ela pode existir antes, como no próprio trabalho de parto ela aparecer e ficar num nível alto a ponto de ser uma indicação de cesariana, mas a princípio bradicardia fetal acho que é o campeão. Sim. Certo. Então, para que as mães, assim, fiquem mais tranquilas, como que ela pode identificar uma violência obstétrica? Olha, a violência obstétrica, ela pode acontecer, acredito que a gente pode colocar como acontecendo em vários níveis, né? A violência obstétrica, ela pode ser alguma coisa que o profissional fez e causou um dano, e isso seria, essa intervenção seria uma intervenção desnecessária. A violência obstétrica pode ser uma palavra mal colocada, né? A violência obstétrica, às vezes, ela acontece e a mulher nem imagina que ela aconteceu, porque ela acontece numa realização de um cuidado, né? E que aconteceu, passou, e que naquele momento a mulher nem conseguiu identificar. O que eu poderia dizer assim que as mulheres mais identificam e que mais podem reconhecer é realmente como ela foi tratada, né? Se ela foi tratada com carinho, se ela foi empoderada, ela foi encorajada a prosseguir no trabalho de parto, ou se ela foi tratada de uma forma grosseira, né? Com uma certa falta de cuidado. Falta de cuidado, talvez isso, uma falta de cuidado. Então, qual que é a diferença entre a dor do parto, as contrações do parto e as contrações de teste, né, que vem antes ali do momento? As contrações de teste, de treinamento, elas são aquelas contrações consideradas, primeiro não doloridas, né, sem sensação dolorosa, e são contrações que elas não são regulares, elas não acontecem de tempos em tempos, e elas também não diminuem o intervalo entre elas e não aumentam a intensidade. Então, isso é o que diferencia uma contração de treinamento e uma contração de trabalho de parto mesmo, né? Chamado verdadeiro trabalho de parto. Mas mesmo no trabalho de parto instalado, esse verdadeiro trabalho de parto que traz para a maioria das mulheres uma sensação dolorosa durante a contração, essa sensação dolorosa ela é controlável, né? Ela é bastante diminuída quando aquelas condições que eu falei anteriormente estão presentes, do ambiente agradável, da presença do acompanhante, de uma equipe respeitosa que respeita a mulher no seu desejo e também naquilo que ela está apresentando no decorrer do trabalho de parto, uma equipe que preserva a intimidade, uma equipe que trata com carinho, né? O ambiente agradável com música, com aroma, o oferecimento para a mulher de coisas que diminuem essa sensação dolorosa, né? Como exercícios na bola de Bobat, que é aquela bola de yoga, o contato com a água, o banho quente, isso, Marcos, o contato com a água, né? Alguns locais têm banheira, mas os locais que não têm banheira, o banho de aspersão mesmo, o banho de chuveiro é importantíssimo, é ótimo. A massagem é maravilhosa. O escalda-pés que se usa em muitos locais, né? Então, são práticas recomendadas também para se utilizar no trabalho de parto, práticas que a enfermagem que está ali presente com essa mulher o tempo todo pode realizar, pode oferecer, pode inserir o acompanhante nisso, e que deixam essa mulher tranquila. E quando a gente quebra aquele ciclo,
de dor, medo, digamos, medo primeiro, medo, dor, né? Que aumenta, a dor aumenta o medo vai aumentando, é um ciclo, né? E vira uma bola de neve. Dor, tensão, medo, e vira uma bola de neve e cada vez a dor aumenta mais. E quando a gente quebra isso, utilizando essas práticas, aliviando, estimulando a mulher a respirar também durante o trabalho de parto, com uma respiração adequada, que ela vai oxigenar, além de oxigenar, a musculatura uterina ainda deixa ela distraída, focada na respiração e não focada na dor, e daqui a pouco a dor desaparece. Consegue evoluir, né? Sim. E evoluindo, nascendo esse bebê, o que você traz de mais importante após o nascimento? Que a gente já não tá Contato pele a pele. Né? Sim. Contato pele a pele. A golden hour, né? A hora dourada após o nascimento, que é a hora importante para fortalecer vínculo com a mãe, para colonizar esse bebê com as bactérias maternas, colonizar a pele, colonizar o intestino, colonizar a árvore respiratória, né? E também estimular a amamentação, é claro, né? Estimular a amamentação, fazer com que esse bebê aprenda naquele primeiro momento onde a sucção dele está mais aguçada, que ele aprenda como mamar, que ele reconheça a mãe, o peito da mãe, a mama, e acabe a amamentação se estabelecendo melhor, né? E existe várias evidências provando isso, que a amamentação ela se estabelece melhor nesse momento, quando essa hora dourada de colocar o bebê em contato com a mãe sem roupa, diretamente em contato com a pele da mãe, ela é essencial para isso. E isso, gente, é também um desafio nos partos cesariana, né? Por várias questões, pela dificuldade no momento da cesariana, por ser um parto operatório, e também porque a mulher está melhor, se movimenta mais no parto normal, o bebê não está sob efeito anestésico, várias situações que nesse quesito o parto vaginal ele também supera em vantagens a cesariana por uma melhor promoção da amamentação. Sim. Bom, agora vamos para um quadro bem especial, que é de mitos e verdades. Então a gente vai te fazer algumas perguntas para tu falar se aquilo ali é de fato verdade ou não e explicar também um pouco sobre. Então, primeiro, parto normal é sempre doloroso e extremamente traumático? Não. Mito. É mito. É mito. Acabei de falar, né? É Sim. mito por quê? Porque hoje, se vocês me perguntarem, eu tive um parto normal, um parto vaginal e uma cesariana. Qual que você escolheria ter de novo se tivesse que ter? Eu escolheria parto normal. E eu senti dor no parto normal. Eu fui, aquela coisa do medo lá e da tensão e da ansiedade fez com que a minha dor aumentasse. Eu senti muita dor no final do trabalho de parto. E ainda assim, eu escolho um parto normal. Que legal. Agora mais uma. Fazer um plano de parto ajuda a ter mais segurança e protagonismo? Sim, não, é verdade. Ajuda com certeza, porque a partir do momento, como eu já tinha citado, a partir do momento que a mulher pensa sobre isso, ela também, né, ela fica com o seu conhecimento, com uma firmeza de uma certeza do que ela quer, ela com certeza vai estar mais empoderada, vai estar mais poderosa, com certeza. Sim. Se eu fizer um plano de parto, a equipe é obrigada a seguir em tudo, sem exceção? Eu não diria que seria mito a palavra, mas não é verdade. A equipe, ela, a partir do momento que você, principalmente se for um parto hospitalar, a partir do momento que você dá entrada numa instituição, você assina lá que os profissionais são responsáveis pelo teu cuidado. Às vezes, isso é um pouquinho tirado da pessoa, né? Aquela autonomia de decidir o que fazer. Então, às vezes, o profissional ele acaba interferindo um pouco além do que isso, né? Do que deveria, acaba não respeitando o plano de parto. Sim.
Bom, eu queria agradecer. É o que deveria, mas nem sempre acontece. Sim, nem sempre acontece. Às vezes sai dos nossos planos, né? Isso. Mas eu queria agradecer a tua presença aqui no Papo Saúde. A gente tem uma lembrança especial para você lembrar que passou aqui por essa bancada e lembrar sempre desse episódio, né? Obrigada. E muito obrigada pela sua presença, foi muito bom te ouvir. É sempre muito bom, né? Eliana é muito bom de ouvir, é uma mulher que possui um conhecimento enorme. Queria muito te agradecer. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês gostem, tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o episódio com os colegas e amigos de vocês para estarem sempre acompanhando, porque no Papo Saúde a gente tem sempre muito conteúdo bom aqui. Então, continuem acompanhando com a gente e obrigada. Obrigado.